Olá, turminha do ensino médio, tudo bem? Hoje nós vamos então falar da última parte referente aos níveis de organização. Então, nós vamos falar agora sobre isso aqui, ó: populações, comunidades, ecossistemas e biosfera, tá? Então, essa imagem aí vai nos ajudar a entender um pouquinho a respeito disso. Quando vários organismos, né, de uma mesma espécie estão reunidos em determinada localidade, no mesmo período de tempo, nós vamos ter o que nós chamamos de população. Então, população eu tenho que estar numa mesma localidade e no mesmo período de tempo. Aí eu vou ter uma população de, no caso aqui, de girafas, né? Se pensarmos em um grupo agora de onças, vamos imaginar onças na Amazônia e o outro no Pantanal, né? Que na Amazônia existem onças e no Pantanal também. Nós teremos aqui duas populações, tá, de onças, pois embora sejam então da mesma espécie, tá? Elas que vivem no mesmo período de tempo, ou seja, estão vivendo hoje, né, o agora, só que elas estão em locais diferentes. Então, isso aí nos dá, como elas não estão no mesmo local e no mesmo período de tempo, nós vamos ter então duas populações de onças, né? O mesmo então pode ocorrer, né, se pensarmos nas onças que habitavam o Pantanal, que habitam hoje e as que habitavam há 100 anos, né? O local e a espécie são os mesmos, Pantanal e onças, tá? Mas a época ela é diferente, o que impede a existência de um indivíduo em ambas as populações. Então, na natureza, os organismos estabelecem relações com outros seres vivos, tá? Da própria espécie e de outras. Então, nós vamos ter várias populações de espécies diferentes habitando o mesmo local. Então, estamos diante agora de uma comunidade. Então, se eu parto do princípio que para ser uma população eu tenho que ter representantes da mesma espécie no mesmo local e no mesmo período de tempo, quando eu pego, né, espécies diferentes com essas mesmas condições de local e de período de tempo, mas agora diferentes espécies, nós vamos ter o que nós chamamos de comunidade. Então, a comunidade ela representa um conjunto dos seres vivos que habitam um meio físico, né? E por isso é considerado, né, a porção biótica, ou seja, porção viva, tá? De um ecossistema, enquanto o meio físico é considerado a porção abiótica. Então, agora vão entrar dois novos conceitos, tá? O conceito, né, de biótico é aquilo que tem vida. Nós estamos falando de girafa, elefante e zebra. Só que eles precisam, né, de água, de temperatura adequada, de umidade. Se for um organismo aquático, precisa de pH e assim por diante. Então, nós estamos falando agora, né, de um conceito chamado de abiótico. É tudo aquilo que não tem vida, mas que os seres vivos precisam para sobreviver, tá? Então, nós estamos aumentando o conjunto, a relação dos fatores bióticos com os fatores abióticos vai nos ocasionar isso aqui, ó, o ecossistema. Então, um ecossistema, por sua vez, é o conjunto formado pelos seres vivos, ou seja, as comunidades, né? Mais o meio físico, que são os fatores abióticos, como a temperatura, a disponibilidade de água, a disponibilidade de luz, a questão do pH, a pressão atmosférica e assim por diante. Tudo isso influencia diretamente na capacidade de sobrevivência dos seres vivos, né, em cada ambiente. Então, há uma grande variedade de ecossistemas, tá? E aí, se a gente for ver, nós vamos ter florestas, oceanos, rios, savanas, cerrados, né? Até as cidades são consideradas ecossistemas, ok? Em todos esses locais, a gente vai encontrar, então, uma comunidade e fatores ambientais que influenciam a sobrevivência, né, desses indivíduos, né, dos indivíduos das populações. E aí, a união de todos os ecossistemas do planeta nós denominamos de biosfera, ou seja, é uma esfera de vida. A biosfera, no caso, ela é dividida em três regiões, né? A atmosfera, que é a parte gasosa, a hidrosfera, que é a parte líquida, e a litosfera, que é a parte sólida, os solos, né? E aí nós temos então a área da biologia que estuda isso aí, né? É a ecologia. A ecologia então é a área da biologia que estuda a relação entre os seres vivos, entre eles, ou seja, esta relação aqui, ó, a girafa entre e a relação com a zebra,
com a zebra em relação ao elefante e assim por diante, e também vai estudar então a relação, né, dos seres vivos com o ambiente que eles vivam. Então isso aí é a ecologia. Então, para esta aula nós vimos aqui, ó, a parte da população, a parte da comunidade, a parte do ecossistema e a parte da biologia. Mas olha tudo que nós já vimos. Nós vimos os átomos que se unem para formar moléculas, as moléculas que se unem para formar organelas, que se unem para formar células, as células que se unem para formar tecidos, os tecidos que se unem para formar os órgãos que se unem para formar o sistema, até nós termos ali um organismo. Então, o organismo ele é constituído por vários sistemas. E aí nós temos lá vários indivíduos da mesma espécie, nós chamamos de população. Quando nós falamos de espécies diferentes, de grupos de espécies diferentes, nós falamos de comunidade. E aí a união da parte abiótica, dos fatores abióticos, que é aqueles que não têm vida, como temperatura, umidade, água, solo e assim por diante, mais os fatores que têm vida, né, que são as populações, os seres vivos, nós temos então o ecossistema, e o conjunto de ecossistema, né, forma o que a gente conhece por biosfera. Olha só. Então, nesses três momentos que nós tivemos, nós falamos de níveis de organização. Então, o que eu gostaria de falar com vocês de todo esse tema, né, de ponta a ponta, nós encerramos aqui e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!